A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus possa abençoar você, minha irmã, que vai estar ouvindo esta palavra. Hoje vamos deixar uma palavra para a sua reflexão. Lá em Isaías 61. A salvação é proclamada. O verso 1 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes de Sião, acerca de todo de Sião, ao que lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Está a responsabilidade do próprio Messias, mostrando para nós que o Espírito de Deus estava sobre ele, para proclamar a palavra de salvação aos perdidos. O Senhor deu essa responsabilidade para nós no dia de hoje, levar a mensagem do Evangelho para aqueles que estão perdidos, para aquele que ainda não entregou sua vida a Cristo. E quando falo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu, para nós levar as boas novas, levar a palavra de salvação, palavra que liberta, que transforma a vida do homem. E aqui nós vemos que ele nos ungiu para quê? Enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar uma liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E aqui não somente fala da prisão física, de uma cadeia, mas fala da prisão espiritual que o homem se encontra hoje. Quantas pessoas estão aprisionadas no passado, aprisionadas talvez em algo que aconteceu há muito tempo, e aquilo oprime, aquilo escraviza a pessoa, aquilo traz lembrança muito ruim para a pessoa, e a pessoa fica angustiada, a pessoa fica triste, a pessoa fica abatida, talvez até mesmo de alguém da sua família que Deus a levou, e ele não consegue se libertar daquilo, aquela opressão sobre a vida da pessoa. Outros, porque muitas vezes estão aprisionados no pecado, e o pecado aprisiona o homem, o pecado aprisiona a mulher, o pecado ele destrói a vida do ser humano. A Bíblia fala que há caminhos para o homem que parece bom, mas sabemos que o final é morte, o final é destruição. E lá em João 10:10 fala: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenha com abundância. Mas através dessa palavra de Isaías 61 diz para nós: liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E nós encontramos muitas pessoas aprisionadas hoje. Nós saímos pelas ruas, nós vemos pessoas se lamentando, pessoas angustiadas, pessoas oprimidas, pessoas precisando de ouvir desta palavra. Palavra de Jesus, palavra que transforma, palavra que tira esse peso, esse fardo que muitas vezes as pessoas estão carregando nos dias de hoje, no sofrimento da vida, nas lutas de cada dia, muitas vezes sem esperança alguma. Mas aqui o Senhor nos enviou para isso, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha que responsabilidade Jesus
colocou até sobre as nossas mãos. Eu creio que nesses vídeos o Senhor pode alcançar alguém que está numa situação como essa, precisando do amor de Cristo, precisando da misericórdia do Senhor. Sabemos que esta palavra é para isso, para alcançar as vidas, para libertar, para transformar essas vidas, mostrando que há uma solução para ela. E essa solução se chama Jesus Cristo. E diz ainda, e apregoar o ano aceitável do Senhor. A própria palavra diz, se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. No dia que nós proclamarmos a palavra, né? Ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar o que? Todos os tristes de Sião. Acerca, ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Quantas pessoas estão aí, num momento como esse, sofrendo angústia nas suas almas, tendo desespero nas suas vidas, porque ainda não conhece o poder de Cristo. Ainda não conhece o poder da palavra que transforma, que muda, que faz da pessoa uma nova criatura. Mas nesta palavra que o Senhor nos dá essa liberdade de proclamar, né, de semear. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então o Senhor colocou uma grande incumbência nas nossas vidas, a restaurar a cidade. E haverá estrangeiro que apacentarão o vosso rebanho, e estranho serão o vosso lavador e o vosso vinhateiro. Mas vós sereis o quê? Chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos embaixador de Cristo. Nós somos atalaia de Cristo. Somos aquele que leva a boa semente, a palavra, como João Batista foi para o deserto proclamando o arrependimento, porque chegaria o reino de Deus. O reino de Deus viria através de Cristo Jesus. Então, João Batista foi o percursor, aquele que foi anunciando o caminho da salvação, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de João Batista, não é diferente em nossas vidas. Deus também tem enviado o teu Santo Espírito para conosco, para sermos um ministro do Senhor, proclamar esta palavra, principalmente para aquele que não conhece, principalmente para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão abatidos, por aqueles que estão na sarjeta, por aqueles que estão numa prisão, por aqueles que estão dentro de um hospital. Tantas pessoas doentes, precisando ouvir esta palavra. E nos diz ainda, por Deus, como ministro do nosso Deus, e comerei das riquezas das nações da sua glória, e vos gloriarei. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Irmão, é mudança, é transformação. O Evangelho transforma. Não para vivermos a riqueza material, mas vivermos a riqueza de Cristo, a alegria de Cristo, a oportunidade de proclamar e termos Cristo em nossas vidas, como Ele sendo a cada dia mais o nosso caminho.
trazendo o quê? O principal, a paz. A paz de Cristo que venha sobre a nossa vida. Quantos estão sem esta paz? Não tem essa paz de Cristo. Mas aqui fala: possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Que mostra como é tremendo as coisas de Deus. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e darei sua recompensa. Em verdade, farei um concerto eterno com ele. Não, que é melhor um concerto de Deus para conosco? Nós, no sentido é nós que devemos nos consertar com Deus, porque Deus não tem erro nenhum. Mas nós se aproximarmos dele, pedindo perdão, se humilhando e tendo o amor dele sobre a nossa vida. Independente se nós servimos ele, ele nos ama. Mas nós temos que ter essa decisão de termos esse concerto perpétuo com o Senhor. Consertar a nossa vida com Deus, entregar a nossa vida a Deus, sendo dirigido, guiado por Deus. Por isso que a palavra de Deus fala aqui, Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Me ungiu para isso. Para proclamar, não é para me gloriar, não é para me exaltar, não. Para levar a palavra aos necessitados, aos carentes, aos oprimidos, aos cansados, aos abatidos. Para isso que Jesus me chamou. Para isso que Jesus te chamou também, você que está aí, que já tem Cristo na vida. Deus te chamou para isso, para ser o instrumento nas mãos do Senhor. E a sua posteridade serão conhecidas entre as nações, e o seu descendente no meio dos povos. Todo quanto os virem conhecerão como semente bendita do Senhor. Olha, irmão, que maravilha. Seremos conhecidos não por gloriar de nós, mas pelo nome do Senhor, de ser aquele que leva a pôr semente. Lá no Salmo 126 diz: aquele que leva a semente gemendo e chorando, com certeza voltará com alegria, trazendo consigo seus molos. Tem um momento que nós vamos semear chorando, mas vamos colher com alegria, porque Cristo está sobre as nossas vidas. Regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu do que? De veste de salvação, e me cobriu com o manto que? Da justiça, porque Jesus é justo. E somos justificados através do teu sangue derramado na cruz do Calvário por nós. Somos justificados por Deus. Aí lá em Romanos fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a sua vontade, mas que anda segundo o Espírito. Não há condenação nenhuma, irmão. Pode alguém te apontar, pode alguém te condenar, pode alguém falar mal, mas se você está justificado diante de Deus, não existe condenação nenhuma. Como aquela mulher pega em ato de adultério, quando Jesus diz para aquele que não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. Quem que não tinha pecado ali? Quem que não tem pecado? Todos. E foi saindo de um por um. E Jesus, ficou ela e Jesus que deu os teus acusadores, foram embora. Nem eu te condeno. Vai e não peque mais. É isso. É ter uma nova vida em Cristo Jesus. É viver a palavra, viver o Evangelho, viver a salvação em Cristo Jesus. Através dessa mensagem. Porque aqui fala: regozijai-me muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, e me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com o atavío, e como a noiva que se enfeita com a sua joia. Indo ao altar de Deus, como a noiva pura, como a igreja pura, porque
ali foi lavado e remido pelo sangue do Senhor. E ainda o Senhor fala mais, porque como terra produz o seu renovo, e como horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça, o louvor para todas as nações. Olha que tremendo esta palavra de Isaías. Então Isaías, ele veio anunciando, né, ao Messias, ao Senhor Jesus. Diz na palavra, que essa descrição do Messias, da sua unção, relaciona-se à sua missão e o seu ministério. O ministério de Cristo era o quê? Resgatar as vidas, libertar os cativos, oprimidos, e tristes de Sião. Então, nessa palavra, vemos que onde Isaías descreve mais diretamente o seu caráter e a supremacia. Quando Jesus começou seu ministério, citou esse versículo e aplicou a si mesmo. Nós temos que aplicar em nós mesmos. Deus nos chamou também, nos escolheu, né? A salvação chegou a ser proclamada para nós, então hoje nós temos que ser aquele que leve. Quando o Senhor fala lá em Mateus 11, 28, fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas lá no capítulo 16 de Marcos, versículo 15, diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós viemos do Senhor, o Senhor nos libertou, agora nós temos que ir fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor. Seu ministério ungido inclui pregar o evangelho aos pobres, aos humildes, aos aflitos, curar os espirituais e fisicamente doentes e quebrantados, romper os grilhões do mal e proclamar libertação do pecado, do domínio de Satanás, e abrir os olhos espirituais dos perdidos para ver a luz do evangelho e ser salvo. Este quadruplo propósito, caracteriza o ministério de Jesus Cristo e continuará a ser cumprido pela igreja enquanto estivermos na terra. Olha aí a responsabilidade nossa de levar a palavra do Senhor a todo aquele que precisa. E aqui fala que nesse versículo aqui, no versículo 61, o Espírito do Senhor é sobre mim. Diz assim, fala da doutrina da Trindade, O Espírito, o Senhor Jeová e mim. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, estão sobre mim, sobre cada um de nós, para proclamar, a salvação, visto que o dia da vingança só correria, o juízo contra os ímpios, correrá durante essa grande tribulação que estamos vivendo hoje. A palavra tem que ser proclamada, anunciada para aquele que precisa. Que você possa estar recebendo esta palavra que o Senhor veio para buscar, para salvar, para te libertar no dia de hoje, a palavra de Deus. Que Deus você possa ser alcançado através desta palavra. Saiba que a palavra tem sido proclamada, o evangelho tem sido anunciado. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Não existe outro caminho a não ser por Cristo Jesus.